Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, Fé contra todas as dificuldades. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, buscando a tua bênção, te adorando. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento, ao abrirmos a tua palavra, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Fé contra todas as dificuldades. O verso áureo: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119 e o verso 11. Os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas do século 21, hoje, precisam desesperadamente. Eles tinham um propósito de vida. E você e eu precisamos ter um propósito de vida. Vidas com propósito. No livro The Empty Self, o renomado psicólogo americano Philip Cushman fala de pessoas que levam vidas sem propósito, sem uma finalidade. Qual é o seu alvo? Onde você quer chegar? Por que você nasceu? Por que você existe? Por que você está aqui nesta terra? Existe uma missão? Existe uma razão para isso? Queridos, muitos vivem vidas sem propósito. Suas crenças são superficiais. Poucas coisas de real significado são importantes para essas pessoas cuja vida não tem propósito e não tem nada pelo que vale a pena morrer. Se você não tem nada pelo que vale a pena morrer, você também não tem nada pelo que vale a pena viver. Queridos, os homens, as mulheres e as crianças da Reforma Protestante eram diferentes. Eles tinham um propósito de vida, um propósito duradouro pelo qual valia a pena viver, pelo qual valia a pena morrer, porque muitos mártires derramaram o sangue por amor a Jesus. Aquilo em que acreditavam importava e não estavam dispostos a comprometer a sua integridade. Negar as crenças era negar a própria identidade. Nesta semana, com exemplos lá da Reforma Protestante, veremos como os ensinos bíblicos transformadores dão base para o verdadeiro significado e propósito da nossa vida. Compreender essas verdades vai nos preparar para a crise final no conflito entre o bem e o mal. Fomos chamados a continuar a batalha dos reformadores. Fomos chamados a ser reformadores hoje, nesta última geração, para descobrir o que Deus, o grande e suficiente Deus, nos provê para todos os desafios. Aquele que dá sentido e dá propósito à nossa vida como nada no mundo jamais poderia dar. Esta lição desta semana está baseada nos capítulos 7 a 11 do livro O Grande Conflito. Vidas com propósitos, enfrentando dificuldades, mas firmes na fé. Aleluia! Na parte de domingo, a palavra de Deus somente, unicamente a Bíblia, unicamente a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Se você se recorda, no seu voto batismal, naquele voto batismal que está impresso no seu certificado batismal, uma das declarações que fizemos diz assim: você aceita a Escritura Sagrada como única regra de fé e prática? E nós dizemos sim. Pois bem, meu querido irmão, nós aceitamos a Bíblia, o sola Escritura, unicamente a Bíblia como prática de fé, de doutrina, de verdade, como bússola para a nossa vida. Qual foi a atitude de Davi em relação às Escrituras? Não é o que você sente, não é o que você vê, não é o que você apalpa e pega, mas é o que saiu da boca de Deus. É isso que importa. O que saiu
da boca de Deus deve ser a nossa norma, a bússola da nossa vida. Não é a sua experiência interior, mas é o que saiu da boca de Deus. Não abandone o que Deus escreveu em sua santa palavra por alguma experiência que você teve, uma experiência sentimental, algum êxtase. Queridos, nós temos este livro sagrado que nos orienta, que é o sustento da nossa fé. Vamos abrir então a Bíblia no Salmo 119. O Salmo 119, vamos ver os versos 103 e 104. Salmo 119 e o verso 103 e 104. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista aqui está falando como alguém que comia a palavra de Deus, se alimentava dela. E a palavra de Deus era como um gosto de mel, gostoso no paladar. E o verso 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Pelos ensinamentos de Deus, nós alcançamos entendimento. A Bíblia foi a base de fé dos reformadores, todos eles. João Wycliffe, os valdenses, João Hus, Jerônimo, Martim Lutero, João Wesley, todos os reformadores fizeram da Bíblia a sua regra de fé e prática. A essência dos ensinos bíblicos era a base e o fundamento da vida deles. Eles entendiam que lidavam com a palavra inspirada de Deus, que é viva e eterna. Amavam cada palavra que saiu da boca de Deus. Quando liam a Bíblia, acreditavam nas suas promessas como sendo feitas a eles. A fé deles era fortalecida. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, Ele, Deus, está falando a você e a mim individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Ele nos fala através da Bíblia. Você fala com Deus através da oração e Deus fala com você através da Bíblia. É por intermédio das promessas que Cristo nos comunica a sua graça e o seu poder. As promessas contidas na palavra de Deus são folhas daquela árvore que é cura para todos os povos. Apocalipse 22, verso 2. Quando as promessas da palavra de Deus são recebidas, quando são assimiladas, elas serão a fortaleza do nosso caráter, serão a inspiração e o sustentáculo da nossa vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além das promessas de Deus escritas na Bíblia pode comunicar o ânimo, pode comunicar a fé, que dão energia vital a todo o nosso ser. As Escrituras fazem resplandecer a alegria sobre a tristeza. As Escrituras dão esperança em meio ao desânimo. A Bíblia é luz sobre as trevas. A palavra de Deus dá direção na confusão, certeza na perplexidade, força na fraqueza e sabedoria na ignorância. Quando meditamos na palavra de Deus e pela fé confiamos nas suas promessas, o poder divino, vivificante, energiza todo o nosso ser em todos os aspectos. O aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Os reformadores encheram a mente da Bíblia. Eles impregnaram a mente da palavra de Deus. Viveram pela palavra e muitos morreram pela palavra de Deus. Não eram cristãos casuais, não eram cristãos complacentes e descuidados. Sabiam que sem o poder da palavra não resistiriam ao mal. A paixão de João Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês a fim de que as pessoas pudessem ler a Bíblia e entendê-la. Visto que isso era ilegal naquele tempo, ele foi julgado, foi condenado como um herege e sentenciado à morte. Por quê? Qual foi o crime de João Wycliffe? Traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Em seu julgamento, João Wycliffe fez um apelo.
Com quem vocês pensam que estão lutando? Com quem? Disse ele. Com um idoso à beira da sepultura? Não. Vocês estão lutando com a verdade. A verdade que é mais forte do que vocês, e a verdade os vencerá. Aleluia! Ele fez uma profecia, porque a verdade venceu as trevas. Queridos, as últimas palavras de John Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. A Bíblia precisa ser a base e o fundamento da nossa vida, das nossas decisões. Não é o que diz a ciência. Hoje está em voga, está na moda falar a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. Mas não é o que diz a ciência, não é o que diz a igreja, porque muitos trocam a Bíblia pela igreja. A igreja diz isso, a igreja diz aquilo. Não é o que diz a igreja, é o que diz a Bíblia. Isso é o que importa. Jesus Cristo viveu na terra os 33 anos alimentando-se da palavra que saiu da boca de Deus. A vida de Jesus estava fundamentada no assim disse o Senhor. Está escrito. E a palavra de Deus deve ser a única regra de fé e prática da sua e da minha vida. Aleluia. Na parte de segunda-feira, transmitindo a palavra de Deus. Não é somente crer na palavra de Deus. Temos que pregá-la. Temos que transmiti-la, proclamá-la. Nós lemos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler os versos 1 até o verso 6. Leia comigo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meu querido irmão, Paulo disse, eu prego para vocês a Jesus Cristo. Eu não estou recomendando a mim mesmo, não estou pregando a mim mesmo, mas a Jesus Cristo, Senhor. E nós somos seus servos, por amor de Jesus, porque Deus fez resplandecer das trevas a luz que resplandece em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A Bíblia triunfou na Idade Média. A Bíblia está triunfando hoje. Meu querido irmão, o apóstolo Paulo enfrentou enormes dificuldades em sua obra de difundir o Evangelho. No entanto, ele confiava na palavra de Deus, que ela triunfaria, porque, como disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. 2 Coríntios 13, 8. Os reformadores enfrentaram dificuldades semelhantes, porém, pela fé, foram fiéis à palavra. Um exemplo de coragem diante da probabilidade esmagadora do sofrimento e da morte, um exemplo fiel é a vida de William Tyndale. O maior desejo de William Tyndale era dar à Inglaterra uma tradução precisa e legível da Bíblia. Ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de John Wycliffe cerca de 140 anos antes. Tyndale também foi preso, também foi julgado, sentenciado. Muitas das suas traduções da Bíblia, que foram impressas lá em Worms, na Alemanha, foram apreendidas e foram queimadas publicamente. Queridos, a Bíblia era um livro proibido de se ler. Fizeram muitas fogueiras com Bíblias.
O julgamento de William Tyndale ocorreu na Bélgica no ano de 1536, depois de Cristo. Ele foi condenado sob acusação de heresia e sentenciado à fogueira. Seus carrascos o estrangularam enquanto o amarravam na estaca e depois queimaram o seu corpo. Suas últimas palavras foram ditas com muito fervor, e estas foram as últimas palavras de William Tyndale: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E Deus ouviu a oração de Tyndale. Deus abriu os olhos do rei da Inglaterra. 4 anos após a morte de William Tyndale, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. Em 1611, a versão King James da Bíblia foi impressa. Os 54 estudiosos que realizaram o trabalho se basearam grandemente na tradução de William Tyndale para o inglês. Uma estimativa sugere que o Antigo Testamento da Bíblia, King James, de 1611, seja 76% da tradução de William Tyndale e o Novo Testamento seja 83%. Em 2011, a versão King James da Bíblia comemorou seus 400 anos de aniversário, ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas e distribuídas pelo mundo. Traduzida para muitos idiomas, impactou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. O sacrifício de William Tyndale, que derramou seu sangue por amor a Jesus, foi um mártir de Jesus, valeu a pena sua morte. O seu sangue foi uma semente semeada e que produziu uma grande colheita para o reino de Jesus. Apesar das dificuldades e dos desafios, William Tyndale e seus companheiros confiavam que Deus estava no controle. A vida de Tyndale fez a diferença para a eternidade. A Bíblia triunfou. Com a prisão do Papa Pio VI em 1798, a Bíblia foi desacorrentada e foi publicada através das sociedades bíblicas que surgiram logo após a prisão papal de 1798. 6 anos depois, em 1804, a primeira sociedade bíblica do mundo, a Sociedade Bíblica da Inglaterra, difundiu e distribuiu Bíblias para o mundo todo. E logo depois, em 1816, a Sociedade Bíblica Americana, distribuindo Bíblias para o mundo todo. Hoje, a Bíblia é um best-seller. É um livro que poderia ser dito que é o mais vendido em todo o mundo, o mais amado, porém também o mais odiado. Mas é a palavra de Deus. O sola Escritura, unicamente a Bíblia, foi a base e o fundamento da vida dos reformadores. E precisa ser a base e o fundamento da sua vida, meu irmão. Do seu lar, da sua família. Aleluia. Na parte de terça-feira, iluminados pelo Espírito. A grande tentação dos teólogos é interpretar a Bíblia. Mas a Bíblia não pode ser interpretada. A Bíblia é a intérprete de si mesma. É um verso da Bíblia explicando outro verso. É o Antigo Testamento lançando luz sobre o Novo Testamento e o Novo Testamento lançando luz sobre o Velho Testamento. A Bíblia é a única intérprete de si mesma. Um dia, enquanto estudava na biblioteca da universidade, Martinho Lutero teve um momento decisivo na sua vida quando descobriu uma cópia da Bíblia em latim. Ele não sabia que um livro como esse existia e ele leu capítulo após capítulo, ficando surpreso com a clareza e o poder das Escrituras. Ao debruçar-se sobre as páginas da Bíblia, o Espírito Santo iluminou a mente de Martinho Lutero, e à medida que as verdades obscurecidas pela tradição pareciam saltar das páginas da Bíblia diante dos olhos de Martinho Lutero, ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, ele escreveu: "Ó, que Deus dê esse livro para mim." Meu querido irmão, esse pedido foi atendido por Deus. Ele foi usado por Deus para traduzir a Bíblia para o alemão. O Espírito Santo é o grande produtor da Bíblia. Ele produziu a Bíblia, porque foi ele que inspirou a mente dos 40 profetas que escreveram a Bíblia, Antigo e Novo Testamento.
Abra sua Bíblia e vamos ler agora em João capítulo 14, verso 25. João capítulo 14 e o verso 25. Leia comigo. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse que o Espírito Santo, que ele enviaria, seria o Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar dos ensinos de Jesus, das palavras de Jesus, das doutrinas de Jesus. Portanto, o Espírito Santo, aquele que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, ele é o poder de Deus que pode iluminar a sua mente. Quando você abre a Bíblia, faça uma oração e peça a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo que atuou na mente dos profetas também vai atuar na mente do leitor da Bíblia, do estudante sincero da palavra de Deus. Leia também o capítulo 16 de João, versos 13 a 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo enviado por Jesus Cristo é chamado Espírito da Verdade. Ele nos ensina toda a verdade. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala tudo que vem de Jesus Cristo. Ele anuncia o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica Jesus. Vejam, Jesus viveu na terra glorificando o Pai, e o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Assim, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham juntos na salvação do pecador. Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai dando o Filho amado para morrer por nós, Jesus Cristo, Filho de Deus, morrendo por nós, e o Espírito Santo aplicando na sua vida os méritos de Jesus Cristo, implantando na sua mente a mente de Jesus Cristo, dando para você a santidade de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana. E lemos também na segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro, vamos ver o capítulo 1 e o verso 20 e 21. Leia comigo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Você não interpreta nenhuma profecia da Bíblia. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. Você não pode acrescentar palavras, você não pode acrescentar nomes na Bíblia. Você não pode nem tirar um tio, ou um J, ou uma vírgula da Bíblia. A profecia não é de interpretação particular. É a Bíblia explicando a Bíblia. E o verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, a intérprete de si mesma, o Espírito Santo lança a luz sobre cada verso da Bíblia. Nesses versos que nós lemos, temos a certeza de que o Espírito Santo, que inspirou os escritores bíblicos, nos guia também enquanto lemos as Escrituras. Ele é o intérprete da verdade. Infelizmente, muitos minimizam o elemento sobrenatural da Bíblia e exageram o elemento humano. Uma vez que Satanás não pode mais manter a Bíblia longe de nós, porque as sociedades bíblicas encheram o mundo de Bíblias, hoje existem 1 ou 2 ou 3 Bíblias em cada casa, em cada lar. Então Satanás falhou na sua estratégia de proibir que a Bíblia fosse disseminada. Mas ele agora criou uma outra estratégia. Ele faz com que esta Bíblia fique fechada, empoeirada, engavetada. Queridos, a Bíblia empoeirada, fechada dentro de uma gaveta, não pode trazer nenhuma bênção para a sua vida. Ela precisa ser aberta, precisa ser lida com meditação, com oração. Precisa ser assimilada. Satanás está tentando despojar a Bíblia do seu caráter sobrenatural. A Bíblia, escrita por 40 profetas humanos,
pecadores como nós somos pecadores, mas foram escolhidos por Deus para serem os canais da revelação. Queridos, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, porém, Satanás tem tentado despojar a Bíblia do seu caráter sobrenatural, tornando a Bíblia meramente uma boa literatura. Pior ainda, uma ferramenta opressora da religião para controlar as massas. Os reformadores viram claramente que o Espírito Santo, não os sacerdotes, o Espírito Santo, não os teólogos, não os pastores, não o prelado, não os papas, não a igreja. O Espírito Santo é o intérprete infalível das Escrituras Sagradas. Em um interessante diálogo, Maria, rainha da Escócia, disse a João Knox, reformador escocês. A rainha Maria disse: você interpreta as Escrituras de uma maneira e eles, os professores católicos romanos, as interpretam de outra maneira. Em quem deverei crer? Em quem deverei acreditar? E quem deverá ser o juiz nesse assunto? E então João Knox respondeu: creia em Deus, que claramente fala em sua palavra. E ele respondeu mais: além do que a palavra lhe ensina, não creia nem em um, nem em outro. A palavra de Deus é clara por si mesma. E se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares, explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. Ajuda muito você ter um dicionário de português para consultar o dicionário quando você não entender alguma palavra. Mas, quando você estiver estudando profecias, por exemplo, as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, a Bíblia ainda continua interpretando a Bíblia. Somente a Bíblia pode dar o significado dos códigos, dos símbolos proféticos. O Espírito Santo continua lançando luz sobre cada verso, sobre cada profecia. E quando você lê a Bíblia com meditação e com oração, o Espírito Santo lançará luz sobre a sua mente. Vai jorrar luz de cada texto, de cada verso. Queridos, a revelação das verdades bíblicas, esta revelação ela é progressiva. Isto significa que você hoje poderá entender melhor do que ontem. E que amanhã você poderá entender melhor do que hoje. Porque a revelação das verdades da Bíblia é uma revelação progressiva que vai durar a vida toda. Porque a vida do justo é como o nascer do sol, que vai brilhando pouco a pouco até se tornar dia perfeito. E esse dia perfeito será a volta de Jesus Cristo. Queridos, Deus derramará o Espírito Santo sobre você quando você estiver estudando a Bíblia com meditação e com oração. Na parte de quarta-feira, somente Cristo, somente a graça. No Antigo Testamento, somente o Cordeiro poderia trazer o perdão dos pecados. Sem o sangue do Cordeiro, não existia perdão dos pecados. Esta foi a causa de Caim ter sido rejeitado por Deus, porque enquanto Abel trouxe um cordeiro e ofereceu em sacrifício a Deus e foi aceito por Deus, Caim não trouxe um cordeiro. E no Antigo Testamento não existia salvação e nem perdão sem o sangue do cordeiro. Foi assim desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram nus, perderam aquela vestimenta de glória que tinham. E então fizeram aventais com folhas de figueira. Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira. E um cordeiro foi morto no Jardim do Éden, representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreria um dia na cruz do Calvário para perdão e salvação nossa. Por isso, um cordeiro foi morto no Jardim do Éden. E com a pele daquele cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Portanto, meu querido irmão, quando as pessoas dizem que o Antigo Testamento ensina a salvação pelas obras, enquanto que o Novo Testamento ensina a salvação pela graça, elas não entendem a Bíblia. Elas não sabem o que estão falando.
Porque desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a primeira promessa da salvação pela fé em Cristo está em Gênesis capítulo 3, verso 15. É ali no capítulo 3 de Gênesis que Deus não aceitou a salvação pelas obras. Quando Deus arrancou os aventais de folhas de figueira, Deus estava dizendo: eu não aceito salvação pelas obras. Você não pode salvar a si mesmo. Você precisa da pele do cordeiro. Você precisa de uma vestimenta que venha do cordeiro. É a justiça do cordeiro que nos veste. Queridos, desde o Antigo Testamento foi implantado o sistema de sacrifícios. Quando Deus disse em Êxodo capítulo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aquele sistema do santuário terrestre era um sistema que mostrava a necessidade de um cordeiro. Porque um cordeiro era morto às 9 da manhã e um cordeiro era morto às 3 da tarde. Era o sacrifício contínuo. E todo este sacrifício, este sistema sacrificial, era para incutir na mente do pecador que eles precisavam a salvação que vem do cordeiro. O cordeiro morto, cada manhã e cada tarde, estava apontando para o cordeiro de Deus, que um dia morreria pelo pecador. No Antigo Testamento, salvação unicamente por Cristo, representado pelo cordeiro, somente pela graça. Mas a lei existia no Antigo Testamento e a lei existe no Novo Testamento, mas nunca foi propósito de Deus ensinar que a salvação pode vir através da lei, porque a lei nos aponta o pecado. A lei é como um espelho que mostra o pecado, mas não limpa o pecado. Queridos, assim como você olha para um espelho e o espelho mostra que o seu rosto está sujo, mas o espelho não limpa o seu rosto. Você precisa de água e sabão para limpar o seu rosto. Assim também a lei mostra o pecado, mas nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar dos pecados. Este é o plano da salvação. Como funciona o plano da salvação? Unicamente pela fé, unicamente pela graça. Vamos abrir a Bíblia agora em Romanos. Abra sua Bíblia. Romanos, vamos começar lendo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Leia comigo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E agora, ainda no capítulo 5, o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Primeiramente, o verso 1 diz que somos justificados pela fé. E o verso 9 diz que somos justificados pelo sangue. Será que a Bíblia está se contradizendo ou será que ela está se complementando? Um verso complementa o outro verso. Queridos, por que fala justificados pela fé e depois justificados pelo sangue? E por que diz também em Romanos capítulo 3? Veja, Romanos capítulo 3, verso 24. Justificados pela graça. Leia comigo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Agora não fala fé e não fala sangue, fala graça. Sendo, pois, justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como entender então? Queridos, a fé é o caminho que nos conduz à fonte da graça. A graça é a fonte da salvação. A fé é o caminho que leva você e a mim até a fonte da graça. E o que é que nós vamos encontrar dentro da fonte da graça? O sangue do Cordeiro, o sangue expiatório de Jesus Cristo, porque não há remissão dos pecados sem sangue. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todos os pecados. Mas como é que você vai encontrar este sangue? Aonde vai encontrar? Na fonte da graça. Mas como é que você chega até a fonte da graça? Pela fé. A fé é o caminho, a graça é a fonte e o sangue de Jesus Cristo é o elemento purificador que nos purifica de todo e qualquer pecado. É isso que está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Abra e leia comigo. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é a fé que nos purifica de todo o pecado,
é o sangue de Jesus Cristo. Mas o único caminho que pode levar você até a fonte da graça é a fé. Fé em Jesus Cristo. E o que você vai encontrar na fonte da graça? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Agora, meu querido amigo, meu querido irmão, agora eu quero ler para você o que está em Tiago, capítulo 2, e o verso 24. A carta de Tiago causou um grande problema na vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero veio de um sistema de salvação pelas obras. Ele era um monge católico, um padre católico. Ele estava cansado daquele sistema de salvação pelas obras, não acreditava naquele sistema, não vivia satisfeito. Então Deus revelou para ele a salvação pela fé, a justificação pela fé. E ele abraçou a justificação pela fé. E ele se sentiu salvo em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. E ele abandonou o sistema das obras. Então é fácil você entender por que Martinho Lutero não gostava da carta de Tiago. Porque a carta de Tiago está falando das obras que o cristão, o filho e a filha de Deus devem praticar. E ele não entendia a carta escrita por Tiago. Por isso ele rejeitou esta carta e chamou-a de carta de palha. Carta de palha significa não vale nada. Por que Martinho Lutero teve essa compreensão errônea sobre a carta de Tiago? Porque ele estava saturado com o sistema de obras. E ele agora se alegrou, se rejubilou na salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas, será que as obras não existem na vida do cristão? Qual é o lugar das obras na vida do cristão? Por isso nós precisamos estudar a Bíblia inteira. Nós não poderemos estudar somente o livro de Romanos. Nós não poderemos estudar somente o Antigo Testamento. Nós não poderemos ficar só com um pedaço, uma porção da Bíblia. A Bíblia toda é a palavra de Deus e ela se completa. Por isso, a carta de Tiago dá destaque às obras, mas não como meio de salvação. As obras praticadas pelos filhos e filhas de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, esse não é o caminho que nos leva até a fonte da graça. Também as obras não são o elemento purificador dos nossos pecados. Mas onde então entram as obras na vida do cristão? Leia comigo aqui em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, o verso 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Perceba o argumento de Tiago. A fé sem as obras é morta. Quem nos salva é a fé em Jesus Cristo. É a graça de Jesus Cristo. Quem nos purifica do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Mas Tiago está falando que a fé sem as obras é morta. E ele dá um exemplo disso. Verso 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Se Abraão tivesse dito, eu creio em Deus, o Deus da minha salvação, mas eu não vou sacrificar o meu filho, as obras estariam dizendo que a fé de Abraão era morta. Mas a fé de Abraão não era morta, porque ela foi revelada através de obras. Ele obedeceu à ordem de Deus, por mais difícil que fosse a ordem de sacrificar Isaque. Ele obedeceu à ordem de Deus. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, o que vem primeiro? A fé. A fé em Jesus Cristo como Salvador. E depois que encontramos salvação em Jesus Cristo, o que vai acontecer na vida sua e na minha vida? O mesmo que aconteceu na vida de Abraão. Vai aparecer a obediência. A nossa fé será aperfeiçoada pela nossa vida de obediência. Pela obediência aos mandamentos de Deus, nós mostramos que realmente amamos a Deus sobre todas as coisas. Por isso, Tiago diz aqui no capítulo 2 e no verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. As obras fazem parte do plano de Deus. Mas as obras não podem ser o caminho que nos leva para a graça.
As obras não podem ser um meio de se salvar. As obras aparecem como resultado da salvação, como resultado do meu encontro com Jesus. Então, meu querido irmão, a Bíblia é completa porque mostra que o caminho para a salvação é o caminho da fé. A fonte da salvação é a fonte da graça. E o elemento purificador dos nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também fala de que os resultados, as consequências da nossa salvação é uma vida de implícita obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Por isso a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras. Fé, sangue, graça e obras. Não poderemos inverter, não poderemos colocar as obras em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a fé, depois vem a graça, e então vem o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E então, em consequência da salvação e perdão dos nossos pecados, vivemos uma vida de boas obras, uma vida de obras que glorificam a Deus, que revelam que amamos a Deus. Abraão é o pai da fé, mas ele mostrou na sua vida a obediência. A vida perfeita de Cristo está no lugar da nossa imperfeição. Jesus viveu uma vida de obediência. A lei que quebramos nos condena à morte eterna. Por nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus. Sozinhos, não podemos atender às exigências de Deus. Merecemos a morte, mas existe uma boa notícia. O salário do pecado é a morte? Sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. É um dom imerecido. Se fosse pelas obras, nós a conquistaríamos. Se há uma verdade nos evangelhos, é esta verdade que não obtemos a salvação por nossas obras, mas é pela fé, e é pela graça, e é pelo sangue. Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram a Cristo, e ele somente, como fonte de salvação. Embora Martinho Lutero não entendeu o lugar das obras, mas ele abraçou a Jesus como seu Salvador. Deus entendeu a situação de Martinho Lutero, porque ele estava assustado com o sistema de obras, porque ele veio do catolicismo, onde o sistema é 100% de obras. Não existe a salvação pela fé. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Multidões se reuniram para ouvir as suas mensagens sinceras e transformadoras. Suas palavras eram como um copo de água fria no deserto estéril da vida das pessoas. O povo tinha sido algemado pelas tradições da igreja medieval e escravizado com rituais antigos que não ofereciam a vida espiritual. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração e as vidas foram transformadas. Ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz é suficiente para todos nós. O sangue dele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Cristo foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não teve participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Aleluia! Somente Cristo, somente a graça. Quando? Sempre, desde o Éden até hoje, somente Cristo, somente a graça. E as obras? Ah, queridos, as obras surgem na vida dos que amam a Deus. E porque amam a Deus, guardam seus mandamentos. Por isso Jesus disse em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, obediência, o fruto da fé. A revelação progressiva da verdade pode ser vista claramente na vida de Lutero, na vida de John Wesley, na vida dos luteranos, na vida dos metodistas e na vida dos adventistas. A revelação progressiva da verdade está provada irrefutavelmente através da reforma protestante. Queridos, Deus não mostrou para Lutero nada sobre a santificação, mas Deus mostrou para Lutero
a justificação pela fé. A justificação pela fé foi a missão na vida de Lutero. Ele ergueu bem alto a bandeira da justificação pela fé, de Romanos capítulo 1, verso 17. Porque o justo, pela sua fé, viverá. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ver os versos 27 a 31. Romanos capítulo 3 e os versos 27 a 31. Onde está logo a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Por isso, para que não existisse um desequilíbrio, Deus inspirou Tiago a escrever a carta de Tiago, para que as pessoas não pensassem que as obras não podem existir na vida dos filhos de Deus e que a lei de Deus não precisa ser obedecida. Por isso existe esse equilíbrio. Enquanto Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, Tiago, também movido pelo Espírito Santo, escreveu assim, Tiago 2,24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aparentemente, Tiago e Paulo, em Romanos, eles estão se contradizendo, mas não, queridos. É o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever Romanos 3,28, é o Espírito Santo que inspirou Tiago a escrever Tiago capítulo 2, verso 24. Para que entendamos que o plano da salvação é este: salvação pela fé, pelo sangue e pela graça. Mas os resultados e as evidências da salvação vão aparecer na vida dos salvos. E que obras aparecem na vida dos salvos? Obras de desobediência ou obras de obediência aos mandamentos de Deus? Obediência aos mandamentos de Deus. Porque a fé é aperfeiçoada pelas obras. Porque a fé sem as obras é morta. Hoje nós temos um monte de gente, milhões de cristãos que entendem que estão salvos em Jesus Cristo, mas eles possuem uma fé morta, porque não os leva a obedecer a Deus. Eles têm uma fé morta, porque é uma fé que diz para eles que eles não precisam guardar os mandamentos de Deus. Queridos, para me salvar, eu não preciso guardar os mandamentos de Deus. Isto é verdade. Mas outra verdade é que todos os salvos em Jesus Cristo têm prazer e alegria e têm o poder do Espírito Santo vivendo neles, que os habilita, que os capacita a obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos que entender que o plano da salvação começa pela fé, pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo, mas nos conduz para a obediência. Somente os que são salvos por Jesus Cristo conseguem obedecer. Os que não obedecem os mandamentos de Deus é porque ainda não foram salvos por Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz, aqui em Romanos capítulo 3 e o verso 31, veja como Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever não somente o verso 28, Romanos 3, 28, mas também o Espírito Santo estava nele, quando ele escreveu o verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Para impedir que usassem o argumento de Paulo para dizer que a lei não vale para nada, que a lei foi abolida, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever o verso 31. O sistema da salvação é a fé em Jesus Cristo. Mas ele está perguntando, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Porque eu sou salvo pela fé, pela graça, pelo sangue de Jesus? Então não existe mais a lei? Não. De maneira nenhuma, diz Paulo. Antes estabelecemos a lei. O Espírito Santo estabelece a lei de Deus no coração dos salvos, não no coração dos perdidos. Para que os perdidos precisam da lei? Que prazer eles poderiam ter na lei do Senhor? São os filhos e filhas de Deus que têm prazer na lei do Pai. São os filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, que têm prazer em obedecer os mandamentos do Pai, os 10 mandamentos. E o poder para obedecer vem de onde? Do Espírito Santo, que em nós habita. Queridos, isso é o que Deus está revelando para você. Nós lemos Romanos capítulo 3 e agora vamos ler Romanos capítulo 6 e os versos 15 a 18. Romanos 6, versos 15 a 18. Pois que,
Pecaremos, pois, porque não estamos debaixo da lei? Quem é salvo pela graça não está debaixo da lei. Debaixo da lei está aquele que tenta guardar a lei para se salvar. Aquele que tenta a salvação pelas obras está debaixo da lei e tenta algo impossível. Quem mais está debaixo da lei? Aquele que vive transgredindo a lei. Ele também está debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei. Por quê? Porque não tentamos a salvação pela lei e também não vivemos na transgressão da lei. Aleluia! Por isso Paulo diz em Romanos 6,15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Porque eu estou na graça, agora eu vou continuar transgredindo os mandamentos de Deus? Paulo pergunta. E ele responde, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Os salvos em Jesus Cristo, eles são servos da obediência para a justiça. Antes eram servos do pecado, agora são servos da obediência, da justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, ou seja, viviam na transgressão da lei de Deus, não é? Porque pecado, 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Antes viviam como servos do pecado, porque viviam na transgressão da lei. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, ou seja, libertados da transgressão da lei de Deus, fostes feitos servos da justiça. E agora, queridos, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, ele dá um grito de alegria e de júbilo quando diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A lei não os condena, porque Jesus perdoou os pecados deles. Estamos em Cristo e não há condenação para nós. Mas, se aqueles que dizem que estão em Cristo continuarem matando, roubando, mentindo, adulterando, adorando imagens, eles vão continuar no pecado. E então, sendo servos do pecado, Satanás terá domínio sobre eles. Entenda, meu querido irmão, que aqueles que estão em Cristo deixam de viver no pecado. Deixam de viver na desobediência, porque agora eles não estão vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que vida o Espírito Santo promove em sua vida? Que vida, que estilo de vida o Espírito Santo produz em você? Uma vida obediente. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Antes de abraçar a Jesus como Salvador, o que dominava a sua vida era a lei do pecado e da morte, a lei da desobediência. A lei do pecado é a lei da transgressão. Mas agora, em Cristo Jesus, salvos em Jesus, o que impera na sua vida? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Queridos, louvamos a Deus, porque Deus se revelou progressivamente a Lutero, mostrando a justificação pela fé. Porém, Lutero não entendeu a questão da lei de Deus. Lutero não entendeu a vida de santificação que os filhos de Deus precisam viver. Mas depois de Lutero, veio um outro reformador. A revelação progressiva da verdade continuou. E veio João Wesley. Lutero fundou a igreja luterana, João Wesley fundou a igreja metodista. E através de João Wesley veio a doutrina da santificação. Queridos, João Wesley falou e escreveu e pregou muito sobre a santificação, sobre a obediência à lei de Deus. Porém, João Wesley também não entendeu sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Ele pregava sobre a necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, mas ele não teve luz sobre o quarto mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a revelação progressiva da verdade continuou. E depois do luteranismo, depois do metodismo, veio o adventismo, a igreja adventista. E agora,
A Igreja Adventista abraçou a justificação pela fé que veio de Lutero. A Igreja Adventista abraçou a santificação pela fé que veio através do pregador João Wesley. E agora o movimento adventista profético foi usado por Deus para mostrar para o mundo inteiro que, para guardar os mandamentos de Deus, não podemos esquecer do quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Meu querido irmão, a revelação progressiva da verdade não parou e nunca vai parar. Jesus Cristo nos mostra que a salvação é pela fé. Jesus Cristo também nos mostra que a santificação é pela fé. E Jesus Cristo também nos revela que a glorificação será pela fé. Justificados pela fé, santificados pela fé e glorificados pela fé. Louve a Deus, porque a revelação progressiva da verdade continua hoje, como sempre existiu, e vai continuar durante toda a existência. Deus quer nos justificar pela fé e pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus nos santifica fazendo-nos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a viver em você e em mim, nos santificando, dando-nos a mente santa de Jesus. Para quem? Para os que são justificados pela fé e também são santificados pela fé. Mas o plano de Deus não parou aí. Na segunda vinda de Jesus, ele vai nos glorificar pela fé. Glorificados, quando o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade e seremos arrebatados para o céu, para vivermos para sempre na presença do nosso Deus, do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a revelação progressiva da verdade não parou com Moisés, não parou com João Batista, não parou com João, o discípulo amado. A revelação progressiva da verdade não parou com os valdenses, não parou com João Wycliffe, nem com João Hus ou Jerônimo, não parou com Lutero, não parou com João Wesley. A revelação progressiva da verdade também não parou com Ellen Goldwhite. Não, queridos. Muitos pensam que em 1915, quando Ellen White morreu a revelação progressiva da verdade. E que de 1915 para cá, o que ela falou está falado e o que ela não falou, ninguém mais pode falar. Meu querido irmão, minha querida irmã, a revelação progressiva da verdade continua em vigor hoje e para sempre. Porque no céu, a revelação progressiva da verdade vai continuar, porque vamos entender o que não entendemos aqui na terra. E vamos estudar eternamente a ciência da salvação, a ciência do amor de Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. E que muito breve mesmo, sejamos todos glorificados pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te damos glória, porque o Senhor nos revela progressivamente as tuas verdades. Nós te louvamos porque somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. E obrigado, Pai eterno, pela santificação, tendo o Espírito Santo vivendo em nós, imprimindo em nós a mente de Jesus. Volte logo, querido Jesus, para nos glorificar e nos arrebatar para o céu. Nós ansiamos por tua vinda e clamamos por ela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.